dentro da IAP. Aí que tem sentido eu linkar com a instrumentação, com a mecânica, com o civil, com carga, qualquer coisa. Então, dá para ligar da ABS? Ok, pode ligar. Eu não recomendaria. Eu falaria, faz o seu cronograma detalhado, você linka tarefas macros, ok, né? Tarefas macros com outra tarefa macro da outra da ABS. Aí dá certo. Ok? Acho que não precisa se aprofundar muito nessa discussão, não. Ok, obrigado, Mosquin. Stoner, você tem a opção de comentar o comentário do Mosquin ou não? Não, eu concordo. Só para fechar, como a questão não estava muito clara, né? Quer dizer, quando ele está mencionando WBS, pode ser que ele esteja querendo se referir ao fato de linkar as tarefas sumárias, tarefas resumo, que, conforme o Mosco falou, pode ser feito. Pode. Nenhum software vai te impedir de fazer. Mas não é uma boa prática. A boa prática é realmente criar as dependências entre as tarefas de nível mais baixo e as tarefas sumárias simplesmente acomodarem esse resumo. Tá? Só. Tá ok. Muito obrigado, gente. A segunda pergunta é direcionada para o Flávio Freire. Ao criar marcos, exceto início e fim, devemos ter links coerentes dos mesmos, inclusive sem o uso de lag ou com o uso de lag? Ficou clara a pergunta? Bom, esse assunto Sim, ela tem, inclusive, várias nuances, né? Mas pensando no cronograma, os cronogramas, a Terminal, inclusive, desenvolveu uma ferramenta, né, para parada geral, né, onde a gente pega esses marcos e faz uma linha do tempo. Então, um gerente que nem quer olhar cronograma e nem quer entrar em detalhes, ele vai olhar esses marcos e vai ver se o marco está atrasado, vai estar vermelho, se ele está no tempo, está verde, se está atrasando, está ficando amarelo, e se foi executado atrasado, ele fica com X, mostrando que ele está executado, já finalizado, e foi finalizado atrasado. E por ali, um bom gerente com bons marcos, ele acompanha o projeto, ele sabe se o projeto está indo bem, se está cumprindo os marcos, e se os marcos foram bem escolhidos, né? E você está vendo que está indo bem o projeto, não precisa gastar muito tempo com o projeto. Por outro lado, o link coerente, né? Ou seja, tem que ter muito cuidado com o link, porque você pode estragar o caminho crítico no cronograma usando links, pegando carona numa atividade, bota um retardozinho, um lagzinho ali, um delayzinho, já puxa ali. Quando você vai puxar o caminho crítico, está tudo errado, né? Ou seja, se uma atividade, depois dela, você terminou, você não precisa fazer mais nada, linka ela com fim, não deixa ela ir pegando carona numa atividade na outra, né? Esse é um assunto longo, né? Que a gente hoje, inclusive nessa ferramenta, o que a gente está falando? A gente está botando o atraso da atividade, ou seja, a atividade está atrasada, e você depois está mostrando o tempo que você ainda tem para executá-la, ou seja, você tem sempre esse delay, esse tempo para até a fábrica voltar a partir, você pode fazer aquela atividade, é uma questão de recurso, né? Então, você mostra que ela está atrasada, mas que ela tem essa folga livre, né, para ser executada, né? Mas, basicamente, seria isso. Eu acho que é bacana você ter marco, sim. Depois, quando a gente falar um pouquinho mais de cronogramas ágeis, a gente vai detalhar esse assunto de um marco. Você não pode pegar um marco e associar ela a uma outra atividade, que se tem alguma atividade no meio desse marco que inicia outra atividade, você perde, então, essa visão. Mas, basicamente, seria isso, não se alongar muito. Obrigado, Flávio. Por sorteio, o comentário da resposta do Flávio é do Stoner. Ok. Eu estava até torcendo que fosse, porque justamente, né, nesse papo que eu vou levar na quarta-feira, falando de boas práticas, né, existe um conjunto de 14 pontos do DCMA,
Defense Contract Management Agency, né, que pontua justamente, né, características, né, de bons cronogramas, né, boas práticas e tal. E uma das coisas que eles preconizam é justamente isso que o Flávio estava destacando aí, né? Quer dizer, o lag, o lead, sim, são bons. Né? É claro que é sempre bom você contar com ferramentas, mas há que sabê-las usá-las com parcimônia, tá? Com cuidado, com critério, porque senão é exatamente o que o Flávio falou. Você vai ter um caminho crítico estapafúrdio, tá? Que não tem nada a ver com a realidade. E estou falando isso aí porque eu recentemente vivenciei lá no Peru, tá, em Talara, nós tínhamos um cronograma lá de, sei lá, dezenas de milhares de linhas, e fazíamos essa análise e víamos, né, muitos leads que falseavam o caminho crítico e tinham toda hora estar alertando isso aí. Tá? Obrigado, Stone. Flávio, quer fazer algum tipo de comentário sobre o comentário do Stone? A gente não tem dúvida que... todo mundo sabe, né? Acho que ninguém tem dúvida que o cronograma é o remédio certo para um sucesso de um empreendimento, né? Mas o remédio usado de forma errada ou em excesso, às vezes também mata o paciente, né? Então, a gente tem que saber usar e evitar fazer muita farra com ele. Ok, obrigado, Flávio. Seria isso. A terceira pergunta é direcionada para o Marcelo Aresi. Devemos utilizar buff em um cronograma? Então, esse buffer aí, eu acredito que estão chamando aí aquela famosa gordurinha, né? Ou que a gente bota que é o FC, que é o fator de cagaço. Mas, tecnicamente, eles chamam de buffer de contingência, né? Eu sempre utilizei esse bufferzinho aí, né? Mas sempre evitando colocar esse buffer no final do projeto. Na verdade, a gente distribuía esse buffer ao longo das atividades, principalmente nas atividades que faziam parte do caminho crítico do projeto, né? Dependendo da duração do projeto, como ele está distribuído aí, fins de semana, na verdade, ficam sendo um tipo de buffer, né? Que eles chamam de buffer natural, né? Caso o projeto não seja direto, né? A não ser que caso aqueles projetos que se considera que o fim de semana é dia útil, né? Mesmo vale para esses projetos que, na verdade, não atingem 24 horas, são 8 horas só. O resto das 8 horas do dia também pode ser um bufferzinho natural, né? E dá para salvar esse atraso, mas gerando que isso aí vai gerar, tanto do fim de semana, como isso aí gera hora extra, né? Acho assim, a grande questão aí do buffer aí, né, é como que eu quantifico esse buffer, né? Eu tenho as atividades que eu me crítico, quanto eu boto de pulmãozinho em cada uma, né? Muitas das vezes o pessoal usa na projetos menores a experiência do próprio supervisor no histórico de realização daquelas atividades, né? Ou então você usa lá do PERT, você pega aquele tempo esperado, né? Você faz aquela equaçãozinha, data mais cedo, data mais tarde, duração média, faz aquela média ponderadazinha e sai um tempo esperado, e aquele tempo esperado eles colocam ali, às vezes levantando essas datas do PERT em cima de uma análise de risco, né? Mas assim, com relação a usar buffer, eu sempre usei. A gente usava esse bufferzinho lá na Rio Paul, né? Obrigado, Aresi. Por sorteio, para comentar a resposta do Marcelo Aresi, o Cláudio Alves. Ô, pessoal, boa noite. Buffer é uma boa prática em geral para quem está acostumado, inclusive, com a corrente crítica, né, que é um método, né, de planejamento de cronograma. O buffer é uma reserva de contingência, como disse o Marcelo, ele blinda o cronograma contra alguns riscos, né? E, de fato, o grande desafio é o dimensionamento desse buffer. Bom, existem várias formas de fazer. Uma das formas, como bem disse o Marcelo, é usar PERT. Eu quase não vejo mais ninguém fazendo isso, mas vocês podem utilizar
considerar o P50 e o P70 e tirar aquela diferença e usar isso como buffer em algumas atividades intermediárias e no final de cada bloco, né, de cada bloco de resumo. E também, como o próprio Goldratt, o Goldratt ele considerava de uma forma diferente, como sendo de uma forma bem mais simples, inclusive, ele simplesmente falava, corte, ele pressupunha uma assumption dele, que todo mundo põe muita gordura, então corta na metade a duração da atividade, sequencia ela e deixa o buffer como resultado dessa somatória de diferenças, né, de gorduras de todas as atividades. Então, o buffer, sim, é uma boa prática, há de se tomar muito cuidado, principalmente para quem usa métodos estocásticos aí para análise de risco, né, quando você coloca buffer, mas é uma boa prática e eu concordo com o Marcelo, deve ser usada. Essa coisa de buffer de final de semana também é um cuidado que tem que tomar, porque muitas das vezes pode ser uma restrição o final de semana, né? Uma restrição imposta, e aí você não tem um buffer, na verdade, você tem ali um bloco que você não pode usar de jeito nenhum. Eu passei por isso numa parada na Bahia, onde a gente fala, tá atrasado, vamos trabalhar no sábado. O sindicato, né, se você não acertasse isso com eles antes, você tinha um problema maior, né? Mas, de fato, é uma boa técnica e deve ser usada. Obrigado, Cláudio. Marcelo, tem opção de... Não, tá tranquilo, pode seguir. Posso entrar um pouquinho aí? Pode, claro. Sim. Eu vi algumas aplicações de buffer muito interessantes, sabe? Porque se você usar o Goldratt, ele vai trabalhar com folga, 50% das folgas que as tarefas apresentam. Mas a boa prática está, como o Marcelo comentou mesmo, a tal das gordurinhas. Não é gordurinha não, viu, Marcelo? É gordurona. Nós somos tremendamente conservativos na hora que coloca um prazo em qualquer tarefa. Então, qual é a boa prática? Trazer para o mais cedo. Olha só. E essa diferença, você jogar em buffer, sabe? Para matar essa gordura exagerada que a gente bota todo dia nas nossas tarefas. Perfeito. Obrigado, Mosquinho. A próxima pergunta é direcionada ao Cláudio Alves. Devemos determinar um tempo máximo a ser aplicado em uma atividade do cronograma, visando não ter outra opção a não ser detalhar bem ou microdetalhar? Assim, tempo máximo, isso é um assunto... O cronograma, ele não deveria nascer para o tempo, ele tem que ser drivado pelas entregas, né? Então, tudo começa com a WBS, eu deveria começar, eu vejo muita gente que já sai fazendo lá o cronograma direto no MS Project, sem ter passado por uma WBS antes. O Primavera, pelo menos, te obriga, né, a fazer essa WBS. Então, você tem que fazer isso, e você tem que decompor o trabalho. Uma coisa importante, a WBS, ela não sai de primeira, às vezes, né? Você vai fazer ela, dali um pouco, você vai começar a estudar um monte de coisa, análise de risco, põe mais um pacote de trabalho, aquela coisa, aquilo vai crescendo. Mas você tem que detalhar ela até um ponto onde o teu pacote de trabalho tem entregas. Se ele não tiver entrega lá, não tiver 1, 2 milestones lá dentro do pacote de trabalho, então tu tem que pensar se aquele pacote de trabalho, de fato, tem que estar lá, né? Pode ser que ele não tenha que estar, se ele não tiver entrega nenhuma. A partir daí, você definiu, né, lá o primeiro nível, o segundo nível, etc., e definiu os pacotes de trabalho, que é daí onde vai sair as atividades. Essas atividades, a duração delas, nascem efetivamente para a entrega. A entrega é o que manda tudo. Quais são as entregas daquele pacote? E eu preciso de determinado esforço para essa entrega, eu preciso daquele pacote de trabalho para esse determinado esforço. Então, não tem como você impor, né, uma data, uma duração para uma atividade. Se você faz isso, você está trabalhando com uma restrição forte. E aí o risco sobe demais, né? Por exemplo, uma parada, para quem está acostumado com parada, são vários caminhos críticos em paralelo, né? E você não pode simplesmente falar, essa parada tem que durar 20 dias. Não, calma aí. Ok, eu tenho uma limitação, quanto menos melhor, porque, né, se a planta não rodar, eu estou perdendo dinheiro. Mas tem coisa que você não faz em 20 dias.
Essa é a verdade, né? E a gente tem que aprender a falar isso. Não é gordura, não é folga, simplesmente tem atividade que você não consegue fazer todas as entregas com qualidade naquele prazo que o cliente quer, e você tem que mostrar isso para ele. Geralmente, né, a gente utiliza para demonstrar isso uma análise de riscos. Olha, a minha probabilidade de fazer esse troço aqui em 20 dias é de 10%. Você está a fim de assumir esse risco? Né? Então, quando você traz nesses termos e você mostra um modelo para a pessoa, onde a pessoa possa discutir contigo, porque ele pode discutir o modelo, pode discutir tudo, ele vai entender, né, as premissas que você assumiu, aí sim. Mas você simplesmente falar, eu tenho que ter um prazo máximo, né, numa atividade ou num conjunto de atividades para executar uma entrega, não é, na minha opinião, uma boa prática de cronograma. E a gente está falseando, está prometendo uma coisa para o cliente que depois nós vamos derrapar e não vamos conseguir entregar. É isso. Obrigado, Cláudio. Por sorteio, para comentar a resposta do Cláudio, o Marcos Benevides. Bem, pessoal, eu concordo com o Cláudio. O tempo máximo vai depender, assim, se for para ser imposto, é de alguma premissa que impeça a continuidade do projeto ou investimento. Então, acho que tem que ser antes, onde a EAP vai referenciar os tempos de acordo com a maturidade que se tem, né, para aquela entrega. Então, a minha sugestão é sempre começar antes e deixar o tempo ser uma variável natural da composição do cronograma, né? Concordo aí com o nosso amigo Cláudio. Tá ok, obrigado, Marcos. Cláudio, quer acrescentar alguma coisa? Rapidamente, né? Quando a gente fala sobre um projeto simples, é muito comum a gente ter um IAP, partir disso para um diagrama de precedência e só depois você detalhar o Gantt, né? E aí sim você vê o tempo, entre aspas, a duração nascendo, né? Determinar o caminho crítico num diagrama de precedência não é algo tão complexo de fazer, depende, obviamente, do tamanho do projeto e dos conhecimentos que você tem acerca das especificidades, né, de cada atividade. Mas não tem isso. Você pode colocar uma restrição de tempo, 30 dias. Se você não mostrar para a pessoa, através de uma análise de risco, né, que esse é o grande ponto aqui, a probabilidade de sucesso disso, então, gente, planejar errado, errar ou planejar é planejar para errar. Tão simples quanto isso. Obrigado, Cláudio. A próxima pergunta é direcionada ao Rodolfo Stoner. Como elaborar um detalhamento que converse com um modelo 3D? Ok. Bom, isso aí é algo que vem crescendo cada vez mais, apesar de que ainda não está sendo tão utilizado quanto desejável, né? Mas esse conceito aí, né, muito ligado à questão do Building Information Model, né, começou a surgir em 1974. Em 1986, evoluiu e em 92 foi criado o termo BIM, né, que persiste até hoje. E hoje em dia nós já temos, né, diversos... Né, porque a dificuldade qual é? Você tem, por exemplo, o AutoCAD, você faz o design, né, falar design para não confundir projeto no sentido de empreendimento. Você faz o design, você tem, né, consegue enxergar tudo, mas você tem lá o 3D. Você não tem o quarto D, que seria a dimensão do tempo. Então, hoje em dia, a gente já tem softwares. Eu estava hoje dando até uma lida para relembrar, alguns que fazem essa conversão, quer dizer, o que é necessário você fazer? É necessário você pegar cada elemento, né, do design, né, e associar a um item do cronograma, de maneira que, quando o cronograma vai evoluindo, você vai vendo, né, a obra sendo feita. Isso tem inúmeras vantagens. Primeiro, porque você não precisa esperar as coisas acontecerem. Depois que você construiu o cronograma, né, o teu planejamento, como você enxerga que aquela obra vai ser executada, vinculado a um modelo, tá, 3D, você pode simplesmente
correr o cursor, a barra de status do tempo, e ver como, né, aquilo estaria sendo montado. Então, por exemplo, estudo de construtibilidade é muito bom, tá vendo? Você, né, porque todos nós temos uma visão, temos prática e tal, mas uma coisa são as coisas que permeiam a nossa cabeça, outra coisa é você ver, né? O ver realmente é muito importante. Então, você ver ao longo do tempo, você... Ih, caraca, pô, isso aqui, porra, essa manobra aqui fica complicada, porque, né? Então, te permite melhorar o teu planejamento, né? Fazer um planejamento mais assertivo, encontrar soluções de construtibilidade. Então, eu acho extremamente importante e eu acho que é necessário, fica aí até, de repente, uma ideia para a Abraplan, né, da gente começar até a trabalhar junto à comunidade aí, né, o desenvolvimento desses conceitos, né, porque, por enquanto, ainda vemos muita gente que, sim, faz o planejamento, é muito bom, beleza, tá? Mas porque não é simples assim, né? Ver como é que você cria o vínculo para você poder ter um planejamento 4D integrado. Obrigado, Stônio. No projeto que nós estamos atuando agora, a gente já vamos ter uma experiência dessa na parada. E eu estou tentando trazer a empresa que vai fazer isso para vir fazer uma apresentação para a gente. Está meio complicado, mas eu vou conseguir. Eu estou rindo por causa da alguma criança aí. Estou ouvindo ruído de fundo. Não, é isso aí, eu acho extremamente importante. Então, vamos lá, gente. Por sorteio, para comentar a resposta do Stônio, o Flávio Freire. Flávio, acho que você estava mutado. Desculpa, eu tinha fechado mesmo. Realmente, o planejamento 4D é interessante para estudar interferências, sequências de montagem, etc. Tem que ter tempo e dinheiro, né? Porque muitas vezes a gente não consegue... Eu que trabalho em parada geral, né? Você pega um coordenador de projeto na Suzano, ele implanta uns 50, 70 projetos em gestão de portfólio de projetos por ano. Ele faz 2 a 3 paradas gerais, né? Porque a celulose para de 15 em 15 meses, né? Antigamente era uma vez por ano, mas tem mais de uma unidade, às vezes tem 3 unidades, né? Ele não tem o tempo necessário para fazer esse esforço. Por outro lado, em implantação de empreendimentos grandes, onde você tem 2 anos, né? Aquilo que eu estava falando, né? O planejamento é um remédio certo, né? Você tem que usar de forma correta, né? Então, quando você está fazendo implantação de empreendimento de 2, 3 anos, você está com tempo hábil para olhar bastante coisa, né? Se você está fazendo gestão de portfólio, você vai ter que implantar em 1 ano. Você está fazendo parada geral, às vezes você faz um planejamento de parada geral em 2, 3 meses, né? Muito apertado, né? Mas é bacana. Já trabalhei na fábrica da BMW, eles fizeram em 4D, é bastante interessante ver algumas interferências e algumas situações que ocorrem. Tem algumas que é erro de cronograma mesmo, né? Que o cara vinha passando assim, falava, lá, o cara montou a viga antes de montar o pilar. Falei, meu amigo, esquece, ninguém vai fazer isso, não. O pilar não vai ficar no alto. É erro de cronograma mesmo, né? Por outro lado, em outras situações, você vê bastante interferências e tempos e movimentos da obra que você poderia fazer de outro formato, é bastante interessante. Obrigado, Flávio. Stônio, quer acrescentar algum comentário? Não, eu acho que convergimos aí. É bom, mas tem que saber quando usar, obviamente, né? Realmente envolve tempo, custo também, né? Que são softwares caros e tal, não é software pirata. Então, tem que escolher o momento certo. Eu posso fazer uma pequena observação? Eu tive uma experiência boa com o BIM aqui. A gente construiu uma estação de tratamento de água e utilizamos o BIM. Na verdade, o mais interessante disso, e eu concordo plenamente aí com todos, quando você fala que não dá para se aplicar numa parada, não dá, definitivamente. Né? Isso é para construção mesmo, né? É que a pessoa que faz o 3D, na verdade, ela tem que ser um construtor, porque você não faz o desenho 3D,
O que você faz é uma construção dentro do computador. Então, mindset é outro. Tanto que o nome do cargo, do cara, é BIM Manager, né? É aquele cara que ele está construindo, são entidades, não são formas geométricas puras e simples. É uma entidade que, se você expressar ela com o software adequado, você vai ver as tensões acontecendo, fluxos, etc. E toda é uma entidade de fato. Então, essa análise de interferência que o Flávio diz, ela acontece porque não é um bloco exatamente, é uma entidade. Se aquilo tu diz que é tijolo, vai se comportar como tijolo. Interessante que esse é o 3, é o 4D, o 5D curso já tem 9D, né, que é o Lean Construction. Então, isso eu não sei onde vai parar. Eu concordo com o Stoner, a gente ainda está, no Brasil, usando muito, muito pouco, justamente porque é caro, porque exige mão de obra especializada, né, e as pessoas ainda não veem valor agregado por conta do BIM. Mas lá fora já é uma realidade. A gente utilizou aqui na Yara e eu digo para você, é um negócio sensacional, fantástico. Muito obrigado, Cláudio, pelo acréscimo. Salve, nós temos agora aqui uma pergunta do público, tá? Direcionada ao Mosquim. Algum manual operacional contendo as boas práticas e uma padronização para se realizar o nivelamento dos recursos a fim de obter o melhor número a ser adotado no histograma de parada? Olha, bom, eu desconheço algum manual, alguém que tenha escrito alguma coisa de como você deve fazer um bom nivelamento. A minha vida profissional, isso aí era feito assim, pessoas muito experientes, e não é o piloto de project, hein? Esse é o grande problema, é o engenheiro de project, é o cara que entende de planejamento, que faz todo o dileamento das atividades, depois vai engenheirar o nivelamento de recurso. Então, não sei quem perguntou aí. Eu desconheço algum manual de boas práticas, tá? Vamos ver se alguém viveu isso e tem alguma referência. Eu desconheço. Obrigado, Mosquim. Só acrescentando, essa pergunta foi do Jandir. Grande Jandir. Abraço, Jandir. Tá. Então, assim, a próxima pergunta é direcionada para o Mosquim. Até que nível um bom cronograma deve ser detalhado? Essa é uma pergunta também muito complicada. Por quê? Por que você detalha um cronograma? Por que você faz um detalhamento a nível de micro tarefa para execução? Vamos lá. Primeira coisa, quando você faz um detalhamento de algum cronograma, você precisa especificar recurso, material, duração, equipamento, tudo para poder executar. Se você fizer um macro planejamento, você não consegue jogar isso lá dentro. Se você fizer um micro detalhamento, você vai colocar no seu cronograma um monte de interfaces e gorduras em produtividade. Então, existem algumas regras assim que dá para adotar. Por exemplo, você precisa ter um nível de detalhamento para que você não esqueça nenhum material, recursos, máquina, equipamento e tal. Uma ideia que se tem, por exemplo, em uma parada, só para ter uma ideia assim, de 40 dias, para vocês fazerem uma ordem de grandeza, era normalmente você trabalhar com duração máxima de 5% da tarefa. Então, se tem uma tarefa lá de 100 horas, mais ou menos, você vai trabalhar com o máximo de 5 horas para a tarefa. Para que isso? Para você ter condição de controlar o cronograma. E para me encerrar, porque passou o tempo aqui, existe hoje no mercado, alguém não sei já ouviu falar da Construction Industry do Canadá, Instituto de Construção lá do Canadá. E eles trabalham com uma coisa chamada craftsmanship. O inglês é terrível, mas é artesão. O que ele fala?
Se a sua equipe sabe executar a tarefa, o serviço, você não precisa detalhar. Então, como a vida nossa no Brasil de parada, de montagem, a gente sabe que as empresas não têm essa especialização, precisamos detalhar. Vou deixar para vocês aí complementar. Alô? A quem toca o O comentário? meu microfone estava desligado. Aí, porque eu estou me ouvindo. Por sorteio, a comentário a essa resposta do Busquia do Stoner. Ok. Pois eu e o Mosquim, né, a gente interage muito em grupos de WhatsApp, em câmbio de artigos, em defesa da questão da gestão de ativos durante todo o ciclo de vida, né, que o projeto se estende. E, justamente, essa questão que ele mencionou do Craftsman, né, do CII, é uma questão interessante, né, porque, claro, não adianta você fazer um cronograma e colocar um baita de um barrão. Também não adianta você micro detalhar, né? A virtude está no meio, já é um ditado latino. O difícil é, às vezes, você encontrar isso aí. E essa proposição do CII é uma proposição interessante, porque, na realidade, né, por mais que sejamos planejadores experientes, com conhecimento, é muito difícil você avaliar prazos e recursos necessários para executar algumas tarefas. Então, quando você pega uma tarefa e coloca uma barra, não que vai ser aquela barra toda, mas delega. E isso, por exemplo, nós estamos fazendo no Peru, lá em Talara, na questão de testes hidrostáticos. Porque não adianta você aqui, estou aqui na minha sala, aqui, isoteste tal, tantas raquetes, tantas bombas e tal, tanto prazo tal. Porra, é o cara que está lá na área, que vai ver a dificuldade de raquetear, de instalar o manômetro, onde é que ele tem que isolar. Então, você vai passar para ele, olha, essa semana a gente tem para a gente conseguir, a gente tem que fazer tantos testes. E aí você vai detalhar isso aí, detalhe isso para mim, e, claro, me informa também, né, o que você vai precisar. Não adianta o cara pegar e detalhar e depois não ter o recurso para fazer. Quantas bombas, quantos manômetros, quantas raquetes, que raquetes e tal. Tá? Mas é isso aí. Tá? Eu acho que é uma maneira de se encontrar esse ponto, se não ótimo, próximo do ótimo, entre o barrão e o microdetalhamento. Ok, obrigado, Stoner. Mas quem quer ter algum comentário? Só para não deixar de responder bem objetivamente e prática mesmo, né? A gente trabalhava na refinaria com, no máximo, 5% da tarefa e um dos dois valores, 5% e 20 horas, para uma parada de 40 dias. Então, nós estamos falando de 900 horas, mais ou menos, de cronograma, né? O total. E a gente trabalhava com 5% ou 20 horas. Para quê? Para você ter condição de fazer um monitoramento e controle da tarefa. Se você trabalhar com menos horas o seu cronograma, claro, você vai ter que ter um controle bem mais apertado. Ok? Ok, obrigado, moço. Gente, eu só ia pedir para a gente tentar ao máximo manter o tempo das respostas, porque eu estou vendo que a gente vai se estender muito aqui. Então, tem uma pergunta do público aqui para o Marcelo Aresi, mas eu acredito que o Mosquinha acabou de responder essa pergunta aí no último comentário. Ela fala assim: Aresi está por aí? Tá, mas assim, eu vou até deixar contigo mesmo, Mosquinha, porque eu acho que você já respondeu essa pergunta. Vamos lá. Peraí que sumiu aqui no meu WhatsApp. A pergunta do Wender. Qual o tempo mínimo das subtarefas para que o cronograma não fique muito extenso e se há algum percentual em relação à tarefa de nível maior? Acho que você acabou de responder essa pergunta. Esse estudo aí de qual é o tempo mínimo,
você tomar o cuidado com o que eu disse. Fazer cronograma, não tem receita pronta para fazer cronograma, você tem que engenheirar, sabe? Depende do tamanho do seu pacote, da sua tarefa, sabe? Da sua entrega, que o Cláudio acabou de falar, não é? E, por exemplo, você vai fazer detalhar para meia hora, sabe? Não adianta nada fazer isso. A 1 hora é possível? É, mas você vai gerar uma série de improdutividade. Então, eu falo assim, meia hora não, 1 hora é muito complicado. Então, quem trabalha com parábola, você vai pegar uma montagem de um projeto, ok? Você vai colocar tarefa de 1 hora para montagem de projeto. Pode ter lá no meio alguma tarefa, mas não dá para falar tarefa com menos de 8 horas para um projeto de montagem, construção e montagem. Então, você vê, não sei quem perguntou, o Wender aí, né? Depende muito do seu cronograma que você está montando. Quanto menor for a duração da tarefa que você coloca, mais improdutividade você gera no seu cronograma. Ok? Obrigado, você. A próxima pergunta é direcionada ao Cláudio Alves. É coerente e você indica colocar ineficiência no calendário do cronograma? Se sim, por quê e quanto tempo percentual? Eu indico colocar 0 de ineficiência, sempre. Isso não dá, não pode, né? Você, assim, primeiro a gente tem que dizer o que é eficiência e produtividade. Talvez ele esteja falando de produtividade, né? Às vezes você pode ser pouco produtivo e muito eficiente, porque você planejou para fazer pouca coisa com muita gente e cumpriu aquilo. Então, estou eficiente para caramba, mas é improdutivo. Então, a eficiência, ela é muito mais para eu acompanhar como um indicador do que eu estou entregando, a aderência, a curva S, aquelas coisas todas, do que algo para se colocar no cronograma. Agora, você está falando de produtividade, então, veja, você tem que mapear quais são os fatores da improdutividade, óbvio, e ver o que aquilo pode te gerar de risco, etc. e tal, mas trabalhar sempre para reduzi-los. Uma boa prática que a indústria tem é o range time, né, que é o tempo efetivo com a mão na ferramenta. A gente diz aí que a prática mundial está entre 25 e 35, e os benchmarks estão ali entre 50 e 65. Mas o que faz, por que não é 100% do tempo com a mão na ferramenta? Pô, tem o tempo produtivo, que é esse, né? Se o cara fica 30% produzido, você tem que entender o tempo incidental, que é aquele que ele não produz, mas é obrigado a fazer, tipo liberação de trabalho. E tem aquele trabalho que é improdutivo, retrabalho, fumar, passear, essas coisas todas. Então, se você consegue entender essa massa de dados e trabalhar isso no teu cronograma, você consegue reduzir a improdutividade, que eu acredito que deva ser esse o ponto que ele está tratando, porque eficiência ou ineficiência está muito mais ligado a partir de um momento que eu defini o que eu tenho que produzir, se eu tenho aderência àquilo ou não, diferente de produtividade, que é produzir mais com menos. Então, não coloque, pelo amor de Deus, isso no seu cronograma, que o cliente não vai gostar. Obrigado, Cláudio. Uma boa análise de risco e de produtividade para entender o que está te consumindo aí, tu pode evitar. Obrigado, Cláudio. Por sorteio, o comentário dessa resposta para o Flávio Freire. Pronto, abri o microfone. O Cláudio tem total razão. A eficiência é complicado você colocar em cronograma. E produtividade, às vezes você está trabalhando num período de chuva, que a tua produtividade vai cair muito, etc., né? Se você conseguir não fazer também nessas épocas, é ideal, né? Esses dias eu estava vendo o Tarcísio Gomes comentando as estradas sendo feitas na região amazônica, né? Ele falou, não, foi preferível estocar material e trabalhar nos 4 meses de seca, ou seja, aí trabalhar de manhã, de tarde e de noite, né? E trabalhar com essa improdutividade, um dia chove, aí você não consegue trabalhar mais 3 dias, etc., é ruim demais. Então, mas realmente ineficiência, como o Cláudio falou, nunca, né? Ok, obrigado, Flávio. Posso só fazer um pequeno adendo aí, Flávio, rapidinho, 30 segundos. Claro. É isso que você falou também, viu, Tarcísio, tá?
E me lembrei do contrato de terraplenagem da Prêmio, lá no Maranhão, que chove também de janeiro a junho. E qual foi a solução que nós demos? Nós já previmos que de janeiro a junho não se trabalhava. Então, o pessoal desmobilizava, o pessoal treinava, etc., etc., mas trabalhávamos de julho a dezembro. E com isso aí, aquela famosa verba de chuva, que já deu tanta merda aí, né? Contratos aí pagando. Nós tínhamos previsto 34 milhões para a verba de chuva e pagamos 11 milhões. Tá? Obrigado, Stoner. Cláudio, você quer acrescentar alguma coisa? Muito rapidamente, o pessoal, né, já fez os complementos suficientes. Eu tenho uma dica que é a prática recomendada da AACE ou AACE, que é a 25R03. Lá, essa prática traz assim uma lista, né, de itens que são relacionados à improdutividade e que a gente deve atacar para que a gente possa não só cumprir os prazos e custos, mas aumentar a lucratividade para quem presta serviço nessa área, né, de planejamento. É aí onde que agrega valor. Obrigado. Obrigado, Cláudio. A próxima pergunta direcionada ao Flávio Freire, eu acho que ela vai estar muito próxima dessa anterior. Vai ser só um acréscimo, mas vamos falar. Como inserir ao cronograma a improdutividade que varia de acordo com as características regionais? Eu vou falar rapidamente também para não tomar tempo, mas realmente a produtividade depende nem só de estado para estado, depende até de empresa para empresa, de equipe para equipe dentro da empresa, né? O que eu sempre sugiro é o seguinte: não se arvore a escrever o cronograma para os outros. Deixa quem vai executar escrever o seu cronograma. E aconselho que o planejador dessa empresa não se arvore também a sair colocando prazos, etc. Que ele sente com o encarregado da equipe e cada encarregado sabe qual é a produtividade da sua equipe, né? Então, não tem regra de bolo, não, mas é buscar com que quem vai executar dê esse prazo para execução. Ok, obrigado, Flávio. Por sorteio, o comentário dessa resposta seria do Marcelo, mas por falar em chuva, tive conversando com o Marcelo aqui, parece que está chovendo muito lá e a conexão dele caiu e eu não estou vendo de novo, acho que ele não conseguiu voltar. Tá? Então, assim, vamos fazer um novo sorteio aqui. Pode comentar para a gente, Mosquinho? Sim, vou comentar bem rapidamente. Como o Flávio disse, você tem produtividade diferente para cada empresa e para cada região do Brasil, tem produtividade diferente. Mas o que é importante você fazer? Você entender bem como é que é a produtividade na sua empresa. Como é que fazer um estudo mesmo, tá? Estatístico, não é chute, não, estudo estatístico. Agora, o Cláudio colocou. O mundo diz que a mão na massa é de 30% a 50% do dia que você coloca a mão na massa e trabalha. Então, eu vou deixar uma pergunta, não vou dar resposta, não. Se a produtividade é de 30% a 50% da sua jornada de trabalho, qual é a duração que você vai colocar no seu cronograma? Você vai considerar isso ou não? Eu falo que precisaria considerar, tá? Porque senão você estaria chutando e muito errado a sua duração da tarefa. Quer acrescentar alguma coisa, Flávio? Por isso que isso é um debate, né? Está sem áudio aí, Flávio. Flávio, está sem áudio. Áudio. Pronto, voltou. Mas basicamente é isso mesmo, ou seja, tem período... Eu já voltei com áudio, acho que eu estou com delay também. Mas basicamente é isso, ou seja, até o camarada tem que ter liberação, a operação vai lá, vê, mede gás, não mede, sai, está podendo trabalhar, não pode, ou seja, isso tem que estar
quem executa uma atividade, numa petroquímica, numa fábrica de celulose, onde tem gases, etc., ele tem que saber os tempos e fazer o cronograma de forma correta, considerando essa improdutividade real da atividade. Né? Ok, obrigado, Flávio. Deixa eu fazer um comentário que tem a ver com isso que o Flávio falou, mas tem a ver também com o nível de detalhamento de uma tarefa. Eu gosto muito de uma abordagem do Lean Construction, que chama Pool Planning, muito provavelmente os senhores devem conhecer. A gente tem o ser humano, ele tem uma certa dificuldade em adivinhar o que vem para frente. Ele consegue ser melhor e adivinhar do final para o começo. Ele consegue fazer isso melhor, sabe? É assim tudo. Na própria EAP é assim, a gente parte de um projeto e vai desmembrando até chegar nos menores, né? E para a atividade isso também é muito legal. Você chega na atividade final e vem de lá do resultado final para trás. E testando isso com aquela coisa de suficiente e necessário, você consegue descobrir muita coisa para detalhar as suas atividades. E dentre essas coisas, todos esses detalhes de liberação de trabalho, se precisa dizer energizar, bloquear, medir gás, essa coisa toda. Então, para quem não conhece, fica uma dica de leitura, Pool Planning, é uma forma bem legal de detalhar o cronograma também. Obrigado, Cláudio. Tem uma pergunta do público aqui para o Stoner, o Ender. Ele pergunta assim, em caso de atrasos em projetos longos, replanejar ou manter a linha de base? O que você indica? Veja bem, manter a linha de base ela é sempre importante para você poder ter a comparação, né? O que aconteceu de fato contra o que estava previsto. Porém, principalmente projetos muito longos, às vezes há mudanças tão grandes que fica até meio inviável você comparar, porque a coisa mudou tanto, por exemplo, tá? O projeto da refinaria Premium, que acabou sendo abortado. Mas nós começamos, e aí até aquelas questões políticas e tal, nós começamos a fazer a terraplenagem, nós não tínhamos ainda o projeto básico. A gente tinha uma ideia e tal, né? O projeto básico foi sendo evoluído, a Worley Parsons estava trabalhando, e houve uma época que eu viajei com um grupo de colegas lá para Houston para pedir minimal changes, né? Para eles não mudarem muito e ferrar com toda a terraplenagem. Tá? Então, acabamos fazendo uma terraplenagem menor. Então, por quê? Porque o arranjo, a área lá era enorme. E aí, uma análise nossa, cara, essas tubulações vão ficar caríssimas. Tudo bem que queira aproveitar o espaço, não precisa ser um projeto japonês, mas, pô, também não precisa botar quilômetros de tubo. Então, se compactou. E aí passou a ser um projeto totalmente diferente. Então, no mínimo, você teria que, pelo menos, fazer o seguinte, pode até guardar a linha de base, mas guardar linhas de base intermediárias, tá? Que te permitam acompanhar. Porque, senão, se você pegar, muitas vezes, o final e o início, está comparando repolho com banana, não é nem maçã com banana, é repolho com banana. Ok? Obrigado, Stone. A próxima pergunta é direcionada ao Marcos Benevides. Até quando a maior quantidade de níveis em um cronograma significa melhor planejamento e controle? Bom, pensando assim, né, tratando o número de níveis, que o número de níveis representa um maior detalhamento, para monitoramento e controle em planejamento, né, específico, quanto maior esse detalhamento, melhor. Mas isso é utopia. Porque quanto maior o detalhamento, mais preciso de recurso para gerenciar. Mais recurso, eu preciso de mais método, mais processo, mais ferramenta, maior o ambiente. Logo, a gente volta a determinar esse nível de detalhamento lá no início da EAP. Junto à equipe do projeto para definir o nível de camada que cada um tem para gerenciar a sua responsabilidade. E quão complexos são essas atividades a serem executadas, essa equipe do projeto vai definir isso. Então, esse detalhamento, na minha opinião, ele está no nível de conforto para monitoramento e controle das partes interessadas, digamos assim. Obrigado, Marcos.
Por sorteio, para comentar a resposta do Marcos, o Cláudio. Bom, o nível de detalhamento é algo, de fato, ele tem que dar condição de fazer gestão, né? Se daria um pouco, a maior parte de recursos do teu projeto é para fazer monitoramento, controle e atualização de curva S, então você falhou no planejamento. Eu gosto muito também de uma abordagem chamada Last Planner, né? Também do Lean, né? Da Lean Construction, que mais ou menos o Flávio falou aí o preceito básico, que é o seguinte: quem vai executar, é bom que ele esteja, obviamente, ele fazendo o cronograma contigo, né? Não adianta você fazer um cronograma micro detalhado e dali um pouco quem vai executar vai fazer de uma forma completamente diferente. Isso também está em linha com o CII, né? Porque, assim, às vezes, se a tarefa é muito pequena, vale muito mais a pena você procedimentar, treinar a pessoa e fazer ela sobre procedimento do que detalhar. Então, você cria lá um procedimento qualquer, né? E aí você treina a pessoa executa isso. Por exemplo, apertar parafuso, né? Numa estrutura metálica. Agora, se você chegar num nível de detalhamento que ele não te possibilite o controle de materiais adequados, né? O controle de recursos, equipamentos, etc., que você tem que estar na obra, então você falhou também no planejamento. De novo, não tem uma regra, né, um thumb-off rule, né, para isso. Isso é muito da experiência, e por isso que eu defendo, eu ouvi o Mosquin falar, isso eu dei um sorriso ali de canto de orelha, porque piloto de MS Project o cara faz barbaridade, né? Então, se você não tiver, de fato, um cara com muita experiência para dizer, dali um pouco os materiais que você precisa, os equipamentos que você precisa alocar, se precisa de plano de rig, se precisa de um rigging na obra ou não, então você falhou. O planejamento, ele tem um nível de detalhamento, tem que ser o suficiente necessário para ter isso, essa gestão na mão. Microdetalhar não adianta nada, porque lá no dia a dia a pessoa vai fazer completamente diferente, ela vai fazer do jeito que ela entende que tem que ser feito. Ok, obrigado, Cláudio. Marcos, você quer acrescentar alguma coisa ao comentário? Não, o nosso amigo Cláudio complementou bem. Ok, obrigado, Eu Marcos. queria até fazer uma colocação, né, que o Marcos falou. O Marcos falou de acordo com as partes interessadas. Esse é o segredo da coisa. Ou seja, tem várias partes interessadas, né? Tem o camarada que vai fazer a medição para aprovar um faturamento, ele chega lá, por exemplo, numa base, ele chega lá, tem uma escavação, não é isso? Você precisa no cronograma ter que o cara vai escavar, botar a armação, concretar, etc. Não, às vezes você não precisa de nada disso. Mas você tem que combinar o critério de medição, senão o camarada que depois vai lá no campo para medir, para pagar, não consegue, né? Assim como o outro que vai dar o progresso físico, ele chega lá e fala, tem uma escavação aqui, né? Como é que eu dou o progresso, né? Ou seja, de acordo com as partes interessadas, você pode, sim, tirar muita linha de cronograma e acordando critérios de medição, critérios de progresso físico para cada fase, e tem que estar de olho em recursos. Isso é que tem que ter muito cuidado para ver se, no momento certo, você tem a quantidade de recursos necessário. Né? Obrigado, gente. Eu vou colocar um comentário aqui, sem necessidade de resposta de comentário de vocês, mas que a Cláudia Isabel fez e eu gostaria de compartilhar com vocês. Ela fala assim: o conceito de cronograma é detalhar as atividades necessárias para concluir as entregas, pacotes definidos na EAP. Sem um detalhamento ótimo, impossível controlar e torna o cronograma inútil. Se alguém quiser fazer algum comentário, tá, mas sem obrigatoriedade. Concordo. O detalhamento ótimo não significa um micro detalhamento. Detalhamento ótimo é aquele que é o adequado. Tá? Então, nesse sentido, eu concordo. Tá? Não quer dizer que você, vou detalhar tudinho. Não, isso não é ótimo. Tá? Ótimo é aquilo que nos permite acompanhar e controlar. Ok, obrigado, História. Com relação ao BIM,
esse está sendo utilizado e qual é a efetividade dos seus resultados e como funciona a interface com o Project? A interface dele com... Bom, vamos começar pela primeira parte da pergunta, né? Nós utilizamos ele aqui na empresa, a minha experiência com ele é num único projeto, né? Um projeto de uma estação de tratamento de água, de efluentes. É uma estação média, né? 85 metros cúbicos hora, 85 mil metros cúbicos hora, então uma estação média, não é gigante, mas o que eu posso dizer você tem uma experiência completamente diferente, principalmente para quem não é da área de engenharia, acompanhar a obra. Ao invés de você acompanhar numa curva S, por exemplo, de valor agregado, de esforço, tempo agregado, enfim, o que ele vai acompanhando, montando, né, aquela como se fosse uma maquete digital, e as pessoas vão vendo aquilo acontecendo ali, né, em tempo real. Como se você estivesse dentro da obra. Você pode também, a gente desenvolveu aqui a experiência imersiva utilizando realidade virtual. O cara pode entrar lá e, como se ele estivesse na obra, ele está vendo todas as interferências, perguntando para você, pode ser isso numa sala com diversos sensores, né? E aí está 2, 3 pessoas andando pelo projeto, falando, pô, mas aquilo ali não vai ter um clashing? Não, então a gente já faz ali uma modificação e tudo mais. É outra experiência. Como é que ele se relaciona com o Project? A gente viu que tem oportunidades, né? O MS Project não é bom. A gente usou um software chamado Syncro, que faz, aí sim, ele faz esse gate, né? Esse link, melhor dizendo, do cronograma que você pode produzir no Project ou no Primavera, se você quiser, mas você exporta para ele e faz essa ligação com o modelo 3D. No Brasil, de novo, né, não está sendo utilizado pelos motivos que os colegas já falaram anteriormente, né, desconhecimento, no primeiro lugar, segundo, as pessoas ainda não veem valor agregado, e no terceiro, é caro, ele é bem caro, então você tem que ponderar o valor para que possa ser aplicado, mas é sensacional. Obrigado, Cláudio. A próxima pergunta é direcionada ao Mosquin. Até que ponto um microdetalhamento pode ser viável no cronograma de um projeto de construção e montagem? Acho que a gente já respondeu isso aí, né? Acho que já respondeu. Só para reforçar, o que seria microdetalhamento no projeto de montagem? Quer dizer, não tem nem definição para isso aí, né? É 1 hora, 2 horas, 5 horas. Então, eu acho que o que foi colocado muitas vezes aqui, a duração mínima de uma tarefa tem que ser aquela que você consiga colocar recurso, material, equipamento e você consiga fazer um controle. Abaixo disso é um desperdício, acima disso você perde o controle. Então, não tem uma resposta boa para esse micro. O que é micro para a construção e montagem? Depende do estudo que você está fazendo, do cronograma. Cadê a Cláudia? Acho que a Cláudia falou, né, Cláudia? É o cronograma ótimo aí, aquilo que você, quer dizer, ótimo, vamos falar, a busca do ótimo, né? A busca do ótimo. Tá ok, obrigado, Mosquin. Essa pergunta eu não vou nem abrir para comentários, porque acho que a gente já falou bastante dela aqui, né? Então vamos ganhar um pouquinho de tempo. Porque, infelizmente ou felizmente, eu diria felizmente, nós estamos tendo bastante comentário do público, né? E isso é interessante, né? Eu posso acrescentar tem uma pergunta. Nisso, podia acrescentar uma experiência que nós estamos tendo com esse assunto microdetalhamento, é mais, inclusive, para a segurança, né? Digamos que tem uma linha no cronograma, e é feito pela segurança, tá? Tem uma linha no cronograma que é içar uma peça. Então, a gente, de manhã cedo, né, no dia daquela atividade, etc., né, a gente faz um microdetalhamento daquilo, né? Ou seja, para a gente ter certeza que isolou a área, que etc., essa peça vai ser içada, como é que... se tem vento, se pode estar dando um giro na peça, no vento, como é que você vai, ou seja, um micro detalhamento, menos pensando na atividade, na execução da atividade, mais até para a área de segurança, tá? Está ligado à análise preliminar de risco, né? Tá ok, muito bem acrescentado aí, Flávio, obrigado.
Tem uma pergunta do público direcionada para o Cláudio. Estou gostando de você aí, Cláudio. Bacana. Você falou muito bem que não se deve colocar improdutividade no cronograma. Mas você não concorda que ela é considerada quando se reduz a jornada de trabalho no calendário do cronograma? Bom, vamos ver se eu entendi, né, a pergunta. O que a gente está falando no final do dia não estamos falando de improdutividade propriamente dito, né? A gente está falando de alguns riscos que a gente coloca no cronograma. Quando a gente faz essa coisa de reduzir jornada, foi isso que ele falou, né? Ou paralelismo, ou qualquer coisa desse tipo, na verdade o que você está colocando é um monte de risco, né, dentro do cronograma. E esses riscos acabam impactando em um objetivo simples, que é o atraso. Por isso que dá noção da improdutividade. Eu entendo que sempre que você está fazendo um cronograma, é importante demais fazer essa análise do risco. E se você não é afim dessas ferramentas de simulação estocástica e tudo mais, você pode fazer what if analysis, né? Você pode fazer isso, aquilo, e começar a montar alguns cenários que vão te proporcionar um bom detalhamento do risco e os impactos que eles vão ter no cronograma. De novo, produtividade ou improdutividade, ela não é fim, né? Ela é a consequência do negócio. Então, você tem que mapear bem quais são os fatores que vão gerar essa improdutividade e lutar contra eles. Você não pode aceitar isso no cronograma. Você tem que lutar contra eles. Agora, os riscos, sim. Esses você vai precisar de buffer, você vai precisar de contingenciamento, você vai precisar de allowance, uma série de coisas que você deve prever. Mas a improdutividade, enquanto resultado final, ela é só risco. Caso contrário, é como a gente falou, você considera o range time em 50%, em 30%, e mete bala, faz o teu cronograma. Obrigado, Cláudio. Deixa eu complementar isso aí, que esse é o meu ponto fraco aí, né? Quando o Cláudio falou muito bonito, estocástico aí, né, Cláudio? Vamos simplificar essa linguagem, né? Quando a gente usa e faz um cronograma, pode ser no Proje, pode ser no Primavera, 99% hoje do brasileiro usa o tal chamado método caminho crítico, que trabalha com duração determinística. Aquela tarefa vai durar 8 horas, a tarefa vai durar 5 horas. Isso aí o que é? É um chute. Falar que aquela tarefa dura 10 horas é chute. Por quê? A realidade não é assim. Existe tanta incerteza, tanto risco naquela tarefa, que você chutar dessa maneira, você está colocando um monte de coisa errada no cronograma. Então, o que você tem que fazer? Ou faz um PERT, ou faz uma simulação de Monte Carlo. Isso que é, né, Cláudio? Estocástica, simulação de Monte Carlo. Porque aí sim, o que vai acontecer? Cada tarefa, você vai analisar todos os riscos que o Cláudio colocou, mas de uma maneira, trabalhando com estatística, linguagem simples, ok? Fuja do caminho crítico, fuja do CPM. Hoje não dá mais para falar que vamos fazer cronograma do CPM. Temos que partir para Monte Carlo. Tá? É isso. Obrigado, Mosquinho. O interessante é que a cada resposta que a gente tem, a cada comentário que vocês tecem, a gente cria um novo tema possível e, assim, interessante de se levar nas próximas palestras, nos próximos comentários. É muito bacana. O tema planejamento é quase limitado, mas só aproveitando o que o Mosquinho falou, obrigado, Mosquinho, pela simplificação da fala, é isso mesmo, né? O método que você vai utilizar para fazer uma análise estatística do cronograma, ele é indiferente desde que ele te dê a real noção da incerteza, né? Ou muito próximo, porque um projeto, qualquer projeto, do mais simples ao mais complexo, ele começa com muita incerteza, é um cone, né? E ao longo do tempo ele vai afinando essa incerteza até tu chegar no final. Você só tem 100% de certeza do projeto quando você entregou o projeto, fechou a conta contábil, e aí você fala, não, agora eu tenho 100% de certeza. Antes disso, essa incerteza é grande e ela vai reduzindo ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de improdutividade, há de se tomar muito cuidado, porque às vezes na nossa cabeça a gente está falando de riscos.
Mas a gente não consegue entender direito essa coisa do risco e a gente chama de produtividade. É um cuidado a ser tomado. Não estou dizendo que toda vez que a gente está falando de produtividade, a gente está falando de risco. Mas é bom parar para fazer reflexões sobre o tema. Obrigado, Cláudio. Muito bem colocado. A próxima pergunta é direcionada ao Mosquim. Lembrando que é a 11ª, tá, gente? A gente tem 20. Qual a diferença do detalhamento de um cronograma de parada de manutenção e um cronograma de investimentos, ou seja, montagem de projetos? Quando eu li essa pergunta aí, me veio à cabeça 3 coisas. O que é um cronograma de manutenção? Então, vamos pegar um cronograma de manutenção de rotina, onde você tem tarefas de 8 horas, coisa pequena, né? Esse é a manutenção de rotina. A hora que você entra para fazer uma parada, você tem pessoal que faz parada a cada 24 horas de duração, a cada 15 dias, tem empresas que faz a 90 dias. Então, o que vai mudar? A ferramenta é a mesma, o conhecimento é o mesmo, a maneira de você fazer o planejamento é o mesmo, só vai mudar aquilo que o Cláudio comentou. Qual é a minha entrega? É isso que vai mudar. O resto é tudo igual. A ferramenta, conhecimento, não tem diferença nenhuma. Os recursos são iguais. A única diferença é prazo da entrega, só isso. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui rapidinho, pessoal. É que a gente está com 21h40 aí. Ver se o pessoal, se a gente continua ou dá uma parada e deixa para outro dia. Dá uma perguntada ao pessoal o que eles acham. Na minha posição, eu estou aqui, nós vamos até acabar, não tem problema nenhum, mas como é que está o pessoal aí? O Moretti está me respondendo aqui que a gente vai até às 22 horas. Tá, são 21h40, agora a gente vai até às 22. Se a gente não conseguir chegar lá até às 22, a gente tenta voltar de acordo com a disponibilidade de cada um, a gente replaneja e a gente volta, porque assim, é interessante a gente colocar esses questionamentos do público, porque assim, agrega valor. Então, assim, eu não gostaria de prosseguir nas perguntas sem esse questionamento do público. Então, assim, até é uma boa ideia, se possível, a gente fazer a continuação num outro dia, né, mas não deixar de ter esses questionamentos que estão sendo selecionados aqui do público. Tá ok? Todo mundo está de acordo? Sim. Sem dúvida. Deixa eu soltar mais uma sugestão também. Eu acho ótimo quando o pessoal entra e pergunta e dá opinião, isso é ótimo, né? Nas próximas perguntas, vamos fazer assim, você faz a pergunta e alguém responde, para a gente ver se a gente consegue ir até a 20. Aí depois, se sobrar algum tempo e alguma dúvida, a gente volta a discutir. Tá ok, combinado então. Na verdade, assim, eu vou fazer o seguinte, as perguntas que estão direcionadas para o Marcelo Orelli, eu vou até pular aqui, né? E vamos deixar para uma próxima oportunidade, que infelizmente ele está com problema de conexão. Tá ok? Então, a próxima pergunta é para o Flávio Freire. Quando e quantas vezes devemos utilizar marcos em um cronograma, além dos marcos de início e fim? Bom, eu já falei sobre esse assunto, né? É bacana, cada vez mais a gente está usando marcos para fazer linha do tempo, e com a linha do tempo, um gestor não precisa nem olhar o cronograma. Se os marcos estão sendo cumpridos no prazo, é porque a obra está indo dentro do prazo, né? Então, também não vamos nos estender nesse assunto, que já foi discutido lá em cima, né? Então, que realmente esse assunto já foi bem debatido atrás. Inclusive, eu vou pular até o comentário desse, se todo mundo assim permitir, né? Porque acho que a gente já falou bastante desse tema, né? Então, a próxima pergunta é direcionada para o Stoner. Perfeito. Criar um cronograma macro e controlar por planilha é correto, na sua opinião? Por quê? Bom, o cronograma macro, ele é importante, sim, para você poder mostrar, digamos, para as pessoas que não têm nem conhecimento e nem interesse, necessidade de ver o detalhe. Mas o cronograma macro não significa você prescindir de um cronograma detalhado.
repetindo, sempre que a gente fala de detalhado, é no adequado nível de detalhamento. Então, os softwares que temos aí, todos eles, permitem que você faça o cronograma macro, né? E você, embaixo dele, você detalhe as tarefas. Quando você for mostrar para o gerente, você não vai pegar e mostrar, pô, eu estou aqui montando a serpentina da radiação do forno tal. Você vai pegar e vai montar. Ó, o forno era para estar em 73%, está em 68%, etc. Tá? Isso, digamos assim, para a gerência, para o cliente, para a alta administração. Agora, você, com sua equipe, você tem que ter o cronograma detalhado, sim. Porque isso de controlar por planilha, bem, adoro o Excel é muito bom, mas tem limitações, né? Não existe as dependências. É importante você ter, tá, as atividades no cronograma, porque o cronograma é uma via de mão dupla. Ah, então, não basta você saber que aquela atividade era para estar em 70%, está em 60%. Você tem que pegar e reprogramar essa atividade, porque isso vai empurrar mais para frente. E aí você vai ver, tá? Atrasou o projeto, o que eu posso fazer, que técnicas de aceleração utilizar e tal. E isso tudo a planilha não permite. Eu acho importante, sim, a planilha para controle de custos de pagamento, de medição. Até porque a minha experiência, fica aí os colegas para concordarem e discordarem, tá, conforme suas opiniões. Eu tenho a visão de que quanto melhor é um software para controlar custos, pior ele é para planejar, e vice-versa. Então, você, com um cronograma, você não tem um controle muito bom de custos. Vou dar um exemplo rapidinho para não extrapolar o tempo. Você, numa parada de manutenção, estamos falando de parada, você tem uma atividade lá, por exemplo, que é por preço unitário, porque é uma quantidade que você supunha, estimava, mas não tem certeza, que é reparar os módulos das bandejas dessa torre. E você imaginou que fosse 60 metros quadrados. Tá? Então, é importante você ter no cronograma você não vai botar reparar módulos. Você vai pegar e colocar desmontar os módulos, reparar os módulos, remontar os módulos. Né? Note que você desmontar os módulos te dá um avanço físico. Claro, você não consegue repará-los ou substituí-los se você não os retirar. Dá um avanço físico, mas não paga. Tá? Então, isso aí não se traduz em nenhum valor monetário. Então, você tem que ter uma planilha assim. Ah, agora terminei. Uma coisa é a planilha para fazer controle de medição e outra coisa é o controle do progresso físico. Então, eu acho. Então, voltando, né, porque não era especificamente custo. Cronograma de macro é importante, sim, porque diferentes pessoas dentro da organização vão querer ver diferentes níveis de detalhe, mas ele tem que estar vinculado a um detalhamento. Obrigado, Stone. Pessoal, se todo mundo estiver de acordo, para a gente agilizar, eu vou extinguir os comentários. Vou deixar só as respostas, para a gente poder, até as 22, tentar cumprir o máximo de perguntas que a gente puder. Todo mundo está de acordo? Tranquilo? Então, vamos lá. Perfeito. A próxima pergunta, ela é direcionada ao Cláudio. Quais recursos devem ser labor ou não labor? Por quê? E cite exemplos. Eu compliquei aqui com o microfone. Bom, essa labor ou não labor, isso é uma terminologia mais utilizada no Primavera, né? O princípio é o mesmo que o do Project, quando a gente fala sobre Work Resources e Material Resources. Então, esses dois, né, labor e não labor, são os mesmos do Work Resources lá do Project. A diferença, basicamente, é que o labor, a gente utiliza HH, né, e o não labor, não, é para equipamentos, né, equipamentos a gente usa não labor, e o labor a gente utiliza mão de obra direta. Por que disso? Porque, geralmente, o labor ele tem algumas features, né, algumas características de parametrização
a mais, né, que eu não lembro, como, por exemplo, opções de turnos, hora extra, customizada, calendário de recursos, basicamente é isso. Ok, obrigado, Cláudio. Próxima pergunta é direcionada ao Marcos Benevides. Qual variável mais envolve risco em planejamento? Complexidade do projeto, prazo ou custo limitado? Bom, né? Eu, parafraseando até o Cláudio, né? Eu diria que a variável que oferece mais risco ao projeto e investimento é o próprio risco. Ou seja, quando não se gerencia os riscos, né? Sendo risco de complexidade do projeto, investimento, ou risco que envolve prazo, marcos gerenciais, ou risco quanto a custo limitado, e N riscos, né? Então, o gerenciamento do risco, ele é um processo iterativo, que tem o objetivo de você aumentar essa probabilidade do impacto dos riscos positivos e diminuir a probabilidade dos riscos negativos, otimizando a chance de sucesso. Então, tem que se adotar um bom plano de gerenciamento de risco, desde a fase inicial, até que tenha as atividades de identificação, análise e priorização dos riscos, assim como o planejamento das respostas e o monitoramento tanto das ações quanto dos novos cenários de risco. Então, o risco é a variável de atenção, no meu ponto de vista. Obrigado, Marcos. A próxima pergunta também é para o Marcos Benevides. Qual metodologia, boas práticas hoje no mercado indica para uma melhor elaboração de um cronograma? Eu acredito que a melhor metodologia ou boa prática é aquela que trará as informações necessárias para o controle eficaz do projeto, com fator crítico de sucesso, determinando o escopo de forma abrangente, sem redundância, e determinar os marcos importantes do projeto, para assim você detalhar o planejamento até o nível necessário conforme o conforto das pessoas. Obrigado, Marcos. Pessoal, eu estou extinguindo aqui os comentários, mas se alguém sentir que precisa ou que quer fazer algum comentário, pode ficar à vontade, tá? A próxima pergunta é direcionada ao Flávio. Consegue ver de alguma forma utilizar algo da metodologia Agile para uma melhor elaboração de um cronograma? Por quê? Sim, a gente tem utilizado bastante isso, essa prática de tentar diminuir o tamanho dos cronogramas. Vou dar um exemplo rápido e prático aqui, né? A gente estava falando de um equipamento e esse equipamento tinha umas 10 linhas a serem montadas, né? Cada linha dessa tinha uns 10 spools, válvula, etc., né? E cada item desse a ser feito, né? Você tinha que posicionar, tinha que alinhar, dar prumo, da solda raiz, depois da solda de enchimento, fazer LP, etc. Uns 10 itens a serem controlados. Então, 10 linhas com 10 itens, com 10 situações a serem controladas, estamos falando em 1000 linhas num cronograma para uma montagem de uma tubulação, é isso? Bom, aí vem aquilo que a gente já falou aqui, né? Basicamente, o que eu fiz foi detalhar para ver que a empresa que ia montar, ela... Quando eu fiz o nivelamento de recurso, a gente viu que ela não tinha recurso, ou seja, então você tem que detalhar internamente, mas não para atualizar na hora, durante uma parada geral, será uma implantação numa parada geral, né? Então deixamos só as linhas lá, uma linha de linha, e combinamos o critério, olha, o cara posicionou 5%, o cara ponteou mais 5%, o cara fez a solda de enchimento mais 10%, fez o LP mais tanto. E ele vi, por exemplo, ele não tinha gente suficiente, inspetor, porque ali você tinha caldeireiro, você tinha mecânico, ajustador, você tinha soldador, etc. E quando nós fomos ver, pegamos, obviamente, o encarregado deles, fizemos junto isso, a gente viu que ele não tinha equipe suficiente. Mas na hora da parada, a gente entrou com a equipe certa, etc., e com a simplicidade no lançamento, né, e um critério de medição, né. Então, tem sim maneiras de
fazer cronogramas mais fáceis, né? E com esse objetivo de tornar menos pesado o momento da parada, em deixar sobrar mais tempo para o planejador para fazer análise crítica da obra e não ficar gastando horas e horas e horas em lançamento. Obrigado, Flávio. Eu só, assim, em paradas eu acho super arriscado usar métodos ágeis, sabe? Paradas não tem tempo de improviso. Então, se você tiver tudo bem planejadinho, melhor. Agora, para atividades recorrentes ou repetitivas, as linhas de balanço são uma boa alternativa, né? Porque você simplifica bastante o cronograma também. Esse é um tema pouco difundido aí na indústria, mas é legal de utilizar. Obrigado, Cláudio. A gente usava planilha de controle, que aí o cara no campo mesmo, ele vai controlando, a gente fazia Kanban, botava fluxograma de processo, desenho de tubulação, a gente ia matando, desenhando, ou seja, tinha um acompanhamento pleno, sem envolver complexidade, né? A próxima pergunta é para o Cláudio. Eu acho que essa vai dar polêmica. Por que, geralmente, o nível de detalhamento das atividades de uma fábrica de papel são menos detalhadas do que uma de refinaria? Essa da polêmica. Bom, primeiro, nunca trabalhei na área de papel e nem na área de refinaria, mas se eu estou entendendo o cerne da questão, são culturas bem diferentes, né? Quando a gente olha uma refinaria com todos os seus processos e complicações lá, por exemplo, tem equipamentos na refinaria que ela roda 5 anos direto, e quando você vai abrir, você vai descobrir o que tem que fazer depois que abrir o equipamento, quente ainda, né? Tem que resfriar, tal. É uma realidade completamente diferente. Então, não dá para a gente ter o mesmo rigor, né, nos dois tipos de planejamento. Agora, eu entendo que o de papel também tem a sua especificidade, porque são paradas muito mais curtas, com muita gente envolvida na fase de execução. Então, são mundos distintos, né? Não dá para comparar, não é a mesma filosofia de planejamento, apesar de, como o Mosquin falou, as técnicas e ferramentas são exatamente as mesmas. Mas é como se você fizesse música. Você vai fazer um samba com os mesmos instrumentos que você vai fazer um rock, mas o produto final é completamente diferente, né? Então, a cultura envolvida tanto no planejamento como especificidade, nível de risco, tudo isso é bem diferente. Então, não dá. É impossível você comparar na mesma base 2 cronogramas de duas indústrias tão distintas assim. Da mesma forma que se você pegar o cronograma de um prédio, a construção de um prédio, também é bem diferente. Obrigado, Cláudio. Essa daqui, excepcionalmente, Cláudio, eu estou vendo que o Cláudio, você mexendo na cadeira. Se quiser fazer um comentário. Quando o Cláudio... que o Cláudio matou, né? Fábrica de celulose, você antigamente parava todos os anos, né? E agora é de 15 em 15 meses, né? E uma de petroquímica, etc., para de 5 anos, né? Então, o processo de uma fábrica de celulose é muito rápido o tempo todo. E o escopo também, os backlogs são muito menores, né? Que você está o tempo todo parando, né? Então, fica bem diferente. Já trabalhei nas duas, é bem assim mesmo. Deixa eu colocar rapidinho aqui, 10 segundos. Numa refinaria, você entra em uma parada com parte do escopo conhecido, sabe? Parte. O restante, o Cláudio acabou de falar, você só vai ter o escopo depois que você abrir o equipamento e você fizer a inspeção, aí você vai decidir o que vai fazer. No meio da parada, decidir o que vai fazer, não dá. Então você tem que entrar num detalhamento enorme antes, como expectativa, para quando chegar lá na abertura do equipamento, você só fazer ajuste do cronograma. Senão você quebra a cara. Acho que é por isso que você é obrigado a entrar com nível muito elevado de detalhamento, senão você quebra a cara mesmo. Obrigado, Um Mosquin. exercício forte de cenários, né, Mosquin? O backlog, eu digo assim, como você para a tua usando a fábrica de celulose, você não tem menos surpresa, né?
Para a gente finalizar, eu tinha uma pergunta aqui que eu ia encerrar, era direcionada para o Arese, mas há pediram para eu direcionar essa pergunta para você, Mosquim. Arese. Tá. Dentro da metodologia Scrum, o que podemos agregar a um cronograma? Qual a diferença em um cronograma aplicado à metodologia Scrum e um não? Olha, quem fez essa pergunta fez para a pessoa errada, tá? Deixa eu falar por quê. Eu tenho brigado com todo mundo e deixo o desafio aqui no ar para vocês, tá? O meu desafio é o seguinte: o que é que eu não fiz, que eu fiz a vida toda em planejamento de parada, que é diferente do que está escrito, do que é Scrum hoje? Para mim, o Scrum hoje é nome bonito, nome pomposo, para as mesmas coisas que eu fiz a vida inteira no planejamento. Então, tem entrega parcial? Tem. Tem a sala grande? Tem. Tem envolvimento de pessoas? Tem. Então, eu estou propondo para quem quer discutir comigo. O que é que tem de diferente no Scrum do que eu não fiz a vida toda? Uma coisa tem: time box. Time box é assim, você fixa o tempo e trabalha com recurso. Isso daí veio uma consultoria internacional e falou para nós assim: não pode fazer isso que você embute um monte de coisa lá dentro, já que está parado, vamos colocar isso e aquilo. Então, não use time box para fazer parada. A única coisa que eu falo do Scrum é evite, não use, que vai te dar problema. O restante, para mim, é o que a gente vem utilizando até hoje aí. Não tem diferença, tá? Com nome diferente, nome bonito, ok? Deixo com vocês aí, porque essa é a minha visão do tal do ágil Scrum. Obrigado, Mosquim. Deixo aberto, se eu quiser fazer algum comentário. Tá sem áudio aí. Eu percebo o seguinte, esses empacotamentos, aquele caso que eu falei, por exemplo, você pega uma atividade que é repetitiva, que você pode fazer um pacote de soluções, discutir ela, e a equipe toma conta daquilo através de Kanban, através de desenhos, planilhas, etc., que a equipe começa a tomar conta e você passa a ter no cronograma macro informações, né? Acho que o Scrum, o Ágil, tem essa visão de diminuir a carga nos cronogramas. Isso não quer dizer que você não tem que discutir, etc., detalhar por fora, né? Dentro da equipe, né? E você direciona muitas coisas para uma equipe, né? Que vai executar. Eu percebo isso. Obrigado, Flávio. Gente, para a gente finalizar, o público está pedindo aqui. Eu podia falar uma coisa sobre essa coisa de agilidade? O público está pedindo para você comentar mesmo, Cláudio. Ah, é? Coisa boa. Então deu certo. Eu adoro agilidade. Eu sou fã mesmo, eu gosto de todas as abordagens e tudo mais. E aí eu reconheço que, assim, cada remédio para uma doença. Tem espaço para todo mundo nesse negócio. Nunca você vai fazer uma ponte com Scrum. Scrum, assim, ele não é nem um método, essa coisa de método ágil, isso nem existe, tá, gente? Para começar, a agilidade é muito mais uma filosofia, né? E o Scrum Framework não é um método em si. Ele diz mais ou menos para onde ir, dá lá os papéis e tudo mais, mas é diferente. Então, você não vai fazer um MVP, por exemplo, de uma parada. Isso não existe, gente. Não tem como, sabe? Você tem que chegar lá, se você ficou um ano planejando para em um mês você fazer a festa, como se fosse uma escola de samba, né? O cara fica ali um ano fazendo aquela coisa toda, e o show é 40 minutos. É isso que é a parada é isso aí. Agora, projetos de engenharia. Onde você usa agilidade? Na parte de produção intelectual. Então, a documentação toda, os desenhos, aquela coisa, dá para você usar Kanban, dá para usar Scrum, dá para fazer o que você quiser.
Mas na hora de executar uma atividade, quero ver alguém convencer um técnico de segurança que vai liberar uma frente, ou o cara da operação que vai liberar uma frente, de que você não está com plano de rigging tudo bonitinho, você não está com a área isolada tudo bacaninha, né? Não tem APR já feita, tudo isso consome tempo, não dá para fazer de improviso, você tem que planejar muito antes para poder entregar de uma vez. Então, só para resumir, o conceito agilidade é sensacional, mas é para um remédio de de um determinado mal, que é o quê? Serviços de produção intelectual e software. É para isso. Engenharia, onde tem produção intelectual na engenharia, você usa. Eu adoro Kanban, eu acho muito melhor do que Scrum. Scrum para mim, é um empacotado com muito marketing em volta, né? Mas o Kanban é sensacional, porque você começa pequeno, você vai aumentando a tua maturidade, aquilo é sensacional. E dentro do Last Planner, a gente utiliza bastante o conceito do Kanban. Não o método em si, mas o conceito. Então, fica aí, pessoal, a minha contribuição. É sensacional a agilidade, mas não tem muito espaço dentro dos projetos de engenharia em geral que a gente conhece, em especial paradas. É zero, tá? Parada tu tem que entrar já ganhando, não tem tempo de pensar. Tu já pensou um ano atrás, ali é executar. Muito obrigado, Cláudio. Pessoal, 22h05, acho que a gente está aí dentro de um tempo, e ao decorrer aí da semana, a gente vai conversando para a gente tentar ver se a gente consegue fazer um complemento. Tá ok? Eu só tenho aqui a agradecer imensamente aí o tempo desprendido de vocês. Na minha avaliação, foi fantástico esse debate, salvo, né, alguns intempéries que a gente teve aí físicos, né, mas conseguimos e resolvemos ao longo do debate. E, novamente, venho agradecer a participação do público, que foi muito bacana, e aqui, dando um feedback para vocês, a atuação do público lá e a quantidade do público foi muito boa, foi muito bacana, e só elogios, tá? Então, assim, agradecer a vocês aí por mais essa força para a Abraplan, ok? Muito obrigado, gente. Tiago vai dar uma palavrinha aí. Valeu, meu caro. Moretti, está com a palavra. Acho que ele não quer falar, hein?